Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência ao nosso conteúdo aqui de Termodinâmica 2. Tratamos já de termoquímica, tratamos já de equilíbrio de fases e na aula de hoje vamos começar a falar de equilíbrio químico, beleza? Como já falamos de equilíbrio de fases, talvez agora não seja tão difícil entender a termodinâmica do equilíbrio químico. Conforme vocês já sabem, a termodinâmica é justamente a ciência que estuda o equilíbrio, certo? Ela estuda as formas de chegar ao equilíbrio. Basicamente, esse é o escopo da termodinâmica. Bom, para falar do equilíbrio químico, vamos imaginar uma reação química qualquer, em que eu tenho o reagente virando produto. Quando esse produto começa a ficar muito concentrado no meio reacional, eu tenho também a reação inversa. Então, a reação direta do reagente virando produto tem uma certa velocidade V1, só que com o tempo, o produto começa a virar reagente e eu vou ter uma certa velocidade V2, certo? Da reação inversa. Então, conforme essa concentração de reagentes vai diminuindo, a velocidade da reação direta vai diminuindo. Conforme a concentração desses produtos vai aumentando, a velocidade da reação inversa vai aumentando. Em determinado instante, a velocidade da reação direta se iguala com a velocidade da reação inversa. Nesse instante, nós temos o que chamamos de equilíbrio químico. Todo reagente que está virando produto, a mesma quantidade de reagente, melhor, que está virando produto, é a quantidade de produto que está virando reagente, certo? Percebam que a partir de então, as concentrações vão ficar constantes, porque como todo produto que está virando reagente é o reagente que está virando produto ao mesmo tempo, se 10 mols de reagente viraram produto, 10 mols de produto viraram reagente, as concentrações de produto, faltou um Rzinho aqui, ó, e reagente, certo? Vão ficar constantes. Então percebam que elas não vão se igualar, né? Elas vão ficar constantes. Eu posso ter no equilíbrio mais reagente do que produto, como eu posso ter mais produto que reagente, e isso é justamente definido pela termodinâmica do processo, certo? Imaginem que nós temos uma cinética simples aqui, ó, de que a velocidade da reação direta é uma constante vezes a concentração dos reagentes, certo? E a velocidade da reação inversa é uma constante vezes a concentração dos produtos. É uma cinética de primeira ordem, né? A gente tem a constante de Arrhenius, essa constante ela depende da temperatura, e percebam que é uma cinética bem simples, talvez a mais simples que tem, né? Com exceção daquela de ordem zero. Bom, o equilíbrio se dá quando a velocidade, da reação direta se iguala com a velocidade da reação inversa. Então nós sabemos que a partir daí vai ocorrer o seguinte, né? Ó, K vezes R, certo? Constante de Arrhenius da reação direta vezes a concentração de reagente é igual K da reação inversa vezes P. Vou colocar o que tem de K para um lado, então vai ficar assim, ó. K da reação direta sobre K da reação inversa é igual concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Bom, uma constante dividida por outra constante é uma terceira constante. E a essa nós chamamos de de constante concentração, de constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio está relacionada então com a concentração dos produtos e reagentes, né? Basicamente, a constante de equilíbrio é a concentração dos produtos dividida pela concentração dos reagentes, certo? Essa concentração ela é dada em termos molares, né? Então é uma concentração molar, certo? E eu estou considerando aqui uma cinética de primeira ordem, né? Caso não fosse, tu teria aqui a ordem da reação, né? Então tu poderia ter um expoente aqui, ó, não vou colocar, mas poderia ter um expoente aqui. Esse expoente seria a ordem da reação, né? Para uma reação elementar, seria o próprio coeficiente estequiométrico, por exemplo. Muito bem, então tá ali. Esse Kc, então, é a constante de equilíbrio.
constante de equilíbrio. Bom, podemos pensar agora, pessoal, no balanço de massa estequiométrico, certo? Ou seja, uma forma de equacionar esse número de mols de reagente que vira produto e de produto que vira reagente. E para isso, nós precisamos determinar, pessoal, uma coisa talvez das mais importantes aqui dentro da termodinâmica, do equilíbrio químico, dentro da cinética química, que é a conversão de uma reação química, certo? A conversão de uma reação, ela é justamente o percentual do reagente limite que virou produto. Então, se a conversão da reação é 60%, isso quer dizer que 60% do reagente limite virou produto, certo? Por que o reagente limite, pessoal? Por que o reagente limitante? Porque ele é utilizado como base de cálculo. Né? Não faz sentido utilizar como base de cálculo um reagente que esteja em excesso, certo? Tu utiliza como base de cálculo o reagente limitante. Usualmente, utilizamos a letrinha A para representar o reagente limitante. Então, sempre que falar do A aqui, ó, é porque ele é o reagente limitante. E essa conversão da reação vai ser justamente o número de mols que reagiu pelo número de mols total, certo? Se eu tinha 10 mols, pessoal, e reagiu 6, 60% reagiu, 60% virou produto. Então, o número de mols que reagiu é o inicial menos o final, né? Eu tinha 10, no final eu tenho 4, então reagiu 6, sobre o número de mols inicial, certo? Esse X, então, é o percentual que reagiu, é a conversão da reação. Aqui eu coloquei para vocês 2 exemplos, pessoal. Esse exemplo em azul, percebam o seguinte, ele tem uma cinética muito rápida, porque rapidamente, vou usar o azul aqui para não confundir, né? Rapidamente eu chego no equilíbrio, certo? Só que ele tem uma conversão baixa. Todavia, esse outro exemplo, ó, ele tem uma cinética muito lenta, ele demora muito tempo para chegar no equilíbrio. Todavia, ele tem uma conversão mais alta. Percebam que em termos da constante de equilíbrio, pessoal, em termos da constante de equilíbrio, se a constante de equilíbrio for maior, significa dizer que eu tenho uma concentração de produtos maior, né? E se esse valor aqui é maior, eu tenho mais produtos do que reagentes, certo? E se a concentração de produtos é maior, tu tens uma conversão maior. Então existe de certa forma essa relação. Se a constante de equilíbrio for menor, eu tenho menos produtos. Tenho mais reagente. É porque essa reação está ocorrendo com uma conversão menor. Bom, como saber então, pessoal, quando que vai ocorrer o equilíbrio e qual a conversão que eu vou ter? Bom, para isso, nós temos o nosso potencial termodinâmico, que é a energia livre de Gibbs, que a gente sabe que é um potencial que chega a um valor mínimo no equilíbrio, certo? Então, basicamente, a gente tem uma grandeza que se chama entropia e ela é maximizada no equilíbrio, né? Ela atinge seu valor máximo no equilíbrio. E temos um potencial termodinâmico que é muito mais usual para definir quando que ocorre o equilíbrio. Esse potencial termodinâmico aqui na química é o potencial livre de Gibbs, certo? Então, o potencial livre de Gibbs, ele atinge o valor mínimo no equilíbrio. Então, se eu pegar o potencial livre de Gibbs, pessoal, a energia livre de Gibbs, perdão, em termos da conversão, ela vai ter um comportamento como esse, no qual, percebam, pelo gráfico, eu tenho uma derivada da energia livre de Gibbs em relação à conversão negativa nesse primeiro momento. O que significa a derivada negativa? É uma função que está descendo, né? Isso quer dizer o quê? A energia livre de Gibbs está diminuindo, certo? Então, a derivada negativa é porque aquela grandeza está diminuindo, né, pessoal? Então, a energia livre de Gibbs está diminuindo. Isso é um processo espontâneo. Por quê? Porque no equilíbrio, o valor da energia livre de Gibbs deve ser mínimo. Então, ela tem que descer até chegar no equilíbrio. Então, aqui ela está descendo. Isso é um processo espontâneo, uma derivada negativa.
Aqui nós temos o menor valor possível, o equilíbrio químico. E uma conversão correspondente. Se eu quiser aumentar a conversão, bom, se eu quiser aumentar a conversão, isso não vai acontecer espontaneamente, certo? Você tem lá uma reação química, que para aquela temperatura e pressão, ela tem um equilíbrio de 30%, ela vai chegar naquele 30% e não vai aumentar mais a conversão, certo? Bom, mas eu quero o produto. Aí a gente vai utilizar de forma, certo? Seja num laboratório, numa escala industrial, para aumentar essa conversão, para melhorar o rendimento dessa reação. Só que isso não é um processo que vai ocorrer espontaneamente, né? Percebam aqui pelo nosso gráfico que agora a função está subindo. A derivada é positiva. Ou seja, isso é um processo não espontâneo, né? A energia livre de Gibbs, ela diminui até chegar no equilíbrio. Se aqui ela está subindo, isso aqui é um processo não espontâneo. Então, para aumentar a conversão da reação química em relação ao valor do equilíbrio, tu vai ter que gastar energia de alguma forma, realizar trabalho ou fazer algum processo termodinâmico. Então, basicamente, ó, no equilíbrio, a gente tem com que essa função para de variar, né? O momento em que essa função para de variar, o momento em que a derivada é zero, ou o momento em que a energia livre de Gibbs é mínima. Ok? Bom, aqui no estudo da termodinâmica do equilíbrio químico, é importante falar, quando falamos do balanço de massa estequiométrico, pessoal, da coordenada de uma reação química. Imagine uma reação química genérica aqui, ó, sendo A1 e A2 os reagentes, A3 e A4 os produtos, estabelecido um equilíbrio químico, nós temos os coeficientes estequiométricos V1, V2, V3, V4. Então, V1, V2, V3, V4 são os coeficientes estequiométricos. A coordenada, pessoal, da reação é definida como sendo a variação do número de mols de um participante da reação dividida pelo seu coeficiente estequiométrico. Então, ó, dN1, V1, dN2, V2, dN3, V3 ou dN4, V4. Todos eles, né, são definidos, qualquer participante, como sendo a coordenada da reação. Certo? Então é a coordenada, borrei um pouquinho aqui, mal eu, da reação. Bom, vou dar um exemplo bem geral aqui para vocês verem. Então eu tenho uma equação bem simples, né? A equação aqui da formação da amônia, certo? E eu estou dizendo que dN do N2, do gás nitrogênio, é menos 2. Isso quer dizer o quê? Que sumiram 2 mols de gás nitrogênio, ou reagiram 2 mols de gás nitrogênio. Logicamente, isso aqui é negativo, porque ele é um reagente, então ele está sumindo, certo? Então, o dN é menos 2 sobre. Qual é o coeficiente estequiométrico dele? 1. Sendo ele um reagente, menos 1, né? Porque ele some do sistema. Igual. Agora, pessoal, pela proporção estequiométrica, se reagiram 2 mols desse cara aqui, eu sei que reagiram 6 mols de hidrogênio, né? Porque cada um dele reage com 3. Se eu estou dizendo que reagiu 2, é porque reagiram 6 do hidrogênio. Então, menos 6. E o coeficiente estequiométrico, menos 3. Se cada um mol de N2 forma 2 de NH3, reagindo 2, vai ter formado 4 aqui, né? Então, formou 4. Qual é o coeficiente estequiométrico? 2. Percebam que a coordenada dessa reação, pessoal, é 2. Certo? 2, 2, 2, né? dN1, V1, dN2, V2, dN3, V3. Coordenada da reação é 2. Bom, então se eu generalizar isso aqui para um participante I qualquer dessa reação, dNI-VI é a coordenada da reação.
Peraí, tem uma gafe aqui, né, galera? Opa! Aqui é DNI igual. Ah, eu passei multiplicando e errei aqui. Mal eu. Então, galera, ó, DNIVI é igual DE, DNIVI igual DE. Jogou para lá, né? O DNI é VI vezes o DE, sendo esse DE a coordenada da reação. Ok? A gente vai usar isso, pessoal, falando agora sobre as generalidades aqui do equilíbrio químico, certo? A gente sabe que a condição máxima de equilíbrio, né, a condição geral é a energia livre de Gibbs chegar no seu valor mínimo, certo? Então, quando a energia livre de Gibbs chega no valor mínimo, nós temos o equilíbrio químico. Para um sistema de composição fixa, para um sistema fechado, os sistemas que a gente estudou a maioria das vezes, talvez, principalmente lá na termodinâmica 1, nós temos isso aqui, né? Certo? Essa aqui é a relação importante. G é uma função de P e T, certo? E é VDP menos SDT, né? Isso aqui a gente viu lá quando falou dos potenciais termodinâmicos, quando vocês falam, né? Dos potenciais termodinâmicos, das relações de Maxwell. Mas para um sistema de composição variável, pessoal, que é um sistema de uma reação química, onde reagente está virando produto, o produto está virando reagente, nós ainda temos a parcela do potencial químico, certo? Dessa capacidade de cada reagente virar produto, produto virar reagente, etc. Então eu tenho VDP menos SDT mais o somatório da importância de cada uma das espécies, certo? Que é o potencial químico, né? Vezes DNI, ok? Então, se eu tiver 3 espécies, eu tenho que botar Mi1 DN1 mais Mi2 DN2 mais Mi3 DN3, ok? Isso aqui é um somatório, né? Como eu estou falando do equilíbrio, pessoal, como eu estou falando do equilíbrio, eu sei que a pressão vai ficar constante, dP é zero, e também a temperatura é constante, dT é zero. Então, basicamente, a variação da energia livre de Gibbs é só esse somatório, certo? É só a importância química aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente trocar esse DNI por VI vezes PE. Ok? Ficando com DG igual o somatório de Mi, e aqui eu vou colocar VIDE. Coloco esse DE para lá, né? Então nós vamos ficar com DG sobre dε igual o somatório de Mi e VI. Percebam que esse dε aqui, pessoal, ele é o mesmo para todos os componentes, né? Ele é o mesmo para todos os componentes. Então, por isso que ele pode vir para cá, né? Eu vou ter Mi1 e V1, Mi2, V2, Mi3, V3, tudo multiplicado por isso aqui, ele pode ir lá para o outro lado. E percebam que essa derivada, ela tem que dar zero, certo? Eu estou falando do equilíbrio. A energia livre de Gibbs não pode mais estar variando em relação a nenhuma outra variável. Então, uma condição bem importante, galera, de equilíbrio aqui para o equilíbrio químico é justamente essa. Ó. Certo? Somatório do potencial químico de cada uma das espécies vezes o seu coeficiente estequiométrico é zero. Perfeito? Bom, galera, se vocês recordarem de quando a gente falou lá do equilíbrio de fases, nós chegamos em uma equação para o potencial químico de um gás ideal, que foi essa aqui, certo? Essa equação aqui, ó. Potencial químico é um μ0, né? Um potencial de referência, mais RT ln de Y, né? Y é a fração molar desse gás, certo? Bom, então no lugar disso aqui, a gente pode colocar aquilo tudo lá. Portanto, nós vamos ficar com o somatório de μ0 mais
RT ln de Y. Tudo isso aqui, galera, é o potencial químico da espécie I, vezes o coeficiente estequiométrico dela, VI, igual a zero. Certo? Agora vamos separar isso aqui, galera, jogando aquele VI ali para dentro, curto só. Vou ficar, portanto, com o somatório de μ0 VI mais o somatório de VI vezes R vezes T vezes ln de YI igual a zero. Ok? Bom, esse potencial químico padrão, pessoal, esse potencial químico padrão, vezes o coeficiente estequiométrico, aqui, ó, a gente vai dizer que é o ΔG padrão da reação química, certo? O potencial químico de cada uma das espécies vezes o seu coeficiente estequiométrico. O potencial químico padrão, né? Vezes cada uma, vezes o seu potencial estequiométrico. E, portanto, esse ΔG padrão vai ser igual menos... Eu vou tirar o RT, galera. Eu vou tirar aqui o RT, porque isso aqui tanto faz qual é a espécie I1, I2, I3, né? RT não precisam estar dentro da soma, vão ser os mesmos. Então, a soma de VI ln de YI. Ok? Vou fazer outra coisa. Pega lá a propriedade do log, galera. Pega lá a propriedade do log e coloca assim, ó. ΔG igual menos RT somatório de ln de YI elevado a VI, né? Quando tens um logaritmo, tu pode jogar essa multiplicação lá para cima, certo? E agora, para mostrar para vocês quanto vale isso aqui, ó, eu vou pegar um exemplo bem banal. Imagine uma reação química. V1A1 indo para V2A2, certo? Vamos calcular esse somatório para essa equação química. Ele vai ser, vamos botar ali, o somatório de ln de YI elevado a VI. Vocês conseguem perceber, pessoal, que pelo fato de ser esse reagente e esse aqui produto, isso vai ficar assim, ó. ln de Y1 elevado a menos V1, porque esse cara é um reagente, mais ln de Y2 elevado a V2. Tranquilo? Aí eu vou dar uma reorganizada nisso aqui. Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar ln de Y2 elevado a V2, jogo esse menos lá para frente, menos ln de Y1 elevado a V1. Né? Foi só o menos lá para frente, ó. Foi o menos aqui para frente, certo? E só reorganizei. Igual, menos no logaritmo, pessoal. Menos no logaritmo é a divisão, né? Y2, V2, Y1, V1. Certo? Bom, esse Y aqui, pessoal, ó, esse Y aqui, a gente sabe que é assim, né? Ó,
A pressão de um componente numa mistura gasosa é Y vezes P, ou seja, esse Y é proporcional à pressão parcial. Seria equivalente, portanto, eu colocar pressão parcial aqui. E por esse motivo, isso aqui é chamado de Kp. Então eu tenho que essa soma de ln de yi elevado a vi é igual a ln de Kp. E, portanto, agora eu não estou mais precisando disso aqui, né? Eu vou apagar. Só para, como a gente usou lá, eu deixei, não apaguei da lousa aqui. E, portanto, se a gente retornar para cá, ó, ΔG padrão menos RT ln de Kp. Lembrando, para gases ideais, né? Para gases ideais, a gente tem isso aqui. Agora, analisem comigo, pessoal. Analisem comigo. Se o Kp for um número muito, galera, muito maior do que 1, certo? Se isso aqui for um número muito grande, esse número, pessoal, ele é positivo, né? E elevado ao que dá um número muito grande? E elevado a um número positivo. Portanto, significa dizer que se o Kp for muito maior que 1, o ΔG é muito negativo. Isso aqui é positivo, com esse menos, o ΔG é muito menor que zero. Seria como eu dizer que a reação ela é muito espontânea. Certo? Porque se isso aqui é um número muito maior que 1, esse cara vai dar positivo, a reação é muito espontânea. O ΔG fica muito, quanto mais negativo é o ΔG, né, quer dizer que mais ele está caminhando para o equilíbrio, né, para não vai, o ΔG não tem que ser negativo para eu caminhar para o equilíbrio, certo? Então, se o ΔG é muito negativo, pessoal, é porque a reação ela ocorre, ela vai para o equilíbrio muito rapidamente, ela é uma reação que ocorre muito espontaneamente. Ok? Muito bem, pessoal. Para gases reais, nós temos aquela correção que nós também já falamos, que é a da fugacidade. Então, ao invés de ter as pressões parciais, nós temos as fugacidades dos produtos e dos reagentes, certo? Elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Essa definição, então, nós chamamos de KF, diferente lá do KP, que eu falei agora há pouco. Então, a variação da energia livre de Gibbs padrão da reação seria menos RT ln de KF. E para que a gente possa finalizar, uma parte muito importante, pessoal, é perceber a relação entre a constante de equilíbrio e a temperatura. Vamos partir dessa equação que nós temos aqui, então, certo? Da variação da energia livre de Gibbs padrão. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é passar esse T dividindo. Então, vamos ficar com ΔG padrão sobre T igual menos R ln de K. Agora, nós sabemos que G, pessoal, é H menos TS. Então, esse ΔG vai ser ΔH menos T ΔS, né? Entalpia H e entropia S, certo? Portanto, vamos ter o seguinte aqui, né? Ó. ΔH menos T ΔS sobre T igual menos R ln de K. ΔH sobre T
ΔH sobre T, menos, simplifico o T aqui, ΔS igual menos R ln de K. Tudo bem? Bom, agora vou derivar os dois lados, pessoal. Vou derivar os dois lados em relação a T. Vou ficar com del de ΔH menos ΔH sobre T, né? Perdão. Menos ΔS del T aqui, né? Disso aqui tudo. Estou usando o símbolo de derivada parcial, porque eu sei que não são funções de uma variável apenas aqui, né? Menos del T, vou deixar o menos aqui dentro ainda, de menos R ln de K. Bom, ΔH a gente tira fora, fica aqui, né? ΔH. E aí eu fico com derivada de 1 sobre t em relação a t, pessoal. Derivada de t na menos 1 é menos 1 t na menos 2, né? Então é menos 1 sobre t ao quadrado. Derivada de ΔS em relação a t, galera, é zero, certo? Então ficamos com isso aqui desse lado. Igual. O R é uma constante, eu vou tirar. Vai ficar menos R. Derivada de ln de K em relação a T. A primeira coisa que vocês devem perceber é que esses menos aqui vão sair fora, né? Tem menos aqui, tem menos lá. Então eu vou ficar com isso aqui, ó. ΔH sobre t ao quadrado dt, vou trocar por d aqui, menos r dln de k. Tudo bem? Agora, a gente integra os dois lados. Vou colocar a integral na frente, vou botar aqui na frente também. Integral de t na menos 2, menos 2 mais 1. Né? Menos 2 mais 1, pessoal, vamos colocar aqui, né, que é de t1 até t2. t1 até t2. De k1 até k2. Na verdade, de ln de k1 até ln de k2, se a gente quiser ser bem cuidadoso. Opa, eu tirei esse menos aqui já, né? Não eu. Peraí, então. Esse menos eu já comi com esse aqui, né? Então fica só R D ln de K. Deu. Então aqui, beleza. Integral de t na menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. É menos 1 sobre t. Então quando eu substituir, vê se não vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se eu já coloco. Eu vou colocar assim já, tá? Vou colocar assim, ó. ΔH. Vou passar esse R para lá. E aí vai ficar aqui, né, ó. Menos 1 sobre T. Substitui os limites. Se quiser, acho que fica até mais elegante, pessoal. O superior menos o inferior. Como é menos 1 sobre T, fica 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Certo? Igual
ln de K, dln de K, ln de K, ln de K2 sobre K1. Seria menos, a gente já transforma em divisão aqui. Portanto, essa equação aqui, ela relaciona para a gente a constante de equilíbrio com a temperatura. Certo? Logicamente, a temperatura em Kelvin, né, em escala termodinâmica. E aqui eu tenho a constante de equilíbrio de uma reação em duas temperaturas diferentes, pessoal. Se eu tiver, por exemplo, em uma temperatura, eu consigo achar em outra temperatura. Basta eu saber o ΔH padrão dessa reação. E é isso aí, pessoal. Então, com essa equação aqui, nós finalizamos essa primeira parte de equilíbrio, ok? Vou enviar os exercícios para vocês também. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato. Então, essa é a nossa aula de equilíbrio químico e até mais.